Hare Krishna. Hare Krishna. Muito obrigado a vocês que vieram para a aula aqui em Vrajabhumi e para todos que estão assistindo também de suas casas ou visitando nosso Facebook, nosso site. Obrigado, Instagram também. Vamos começar a aula. Hoje nós vamos dar o Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 25, que é intitulado As Glórias do Serviço Devocional, e o verso é o verso 21. Titikshava karunika suhrida sarva dehinam ajata shatrava shanta sadava sadubhushana. Os sintomas de um sadhu são que ele é tolerante, misericordioso e amistoso com todas as entidades vivas. Ele não tem inimigos, é pacífico, orienta-se pelas escrituras e todas as suas características são sublimes. Titikshava, tolerante. Karunika, misericordioso. Suhrida, amistoso. Sarvadehinam, com todas as entidades vivas. Ajata Shatrava, inimigo de ninguém. Shanta, pacífico. Sadhava, orientando-se pelas escrituras. Sadhubhushana, adornado com características sublimes. A tradução: os sintomas de um sadhu são que ele é tolerante, misericordioso e amistoso com todas as entidades vivas. Ele não tem inimigos, é pacífico, orienta-se pelas escrituras e todas as suas características são sublimes. Significado: o sadhu, como se descreve acima, é um devoto do Senhor. Seu interesse, portanto, é de esclarecer as pessoas sobre o serviço devocional ao Senhor. Esta é a sua misericórdia. Ele sabe que sem o serviço devocional ao Senhor, desperdiça-se a vida humana. Um devoto viaja por todo o país, de porta em porta, pregando: seja consciente de Krishna, seja devoto do Senhor Krishna. Não desperdice sua vida simplesmente satisfazendo suas propensões animais. A vida humana destina-se à autorrealização ou à consciência de Krishna. Essas são as pregações de um sadhu. Ele não se contenta com sua própria liberação. Ele sempre pensa nos outros. Ele é a personalidade mais compassiva com todas as almas caídas. Uma de suas qualificações, portanto, é Karunika, grande misericórdia para com as almas caídas. Enquanto se dedica ao trabalho de pregação, ele tem que enfrentar muitos elementos opostos, e por isso o sadhu, ou seja, o devoto do Senhor, precisa ser muito tolerante. Pode ser que alguém o maltrate, porque as almas condicionadas não estão preparadas para receber o conhecimento transcendental do serviço devocional. Elas não gostam disso. Esta é a doença delas. O sadhu tem a tarefa ingrata de convencê-las da importância do serviço devocional. Às vezes, os devotos são pessoalmente atacados com violência. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Haridas Thakur foi arrastado a chicotadas por 22 mercados. E o principal assistente do Senhor Chaitanya, Nityananda, foi violentamente atacado por Jagai Madhai. Porém, apesar disso, eles foram tolerantes, porque sua missão era liberar as almas caídas. Uma das qualificações do sadhu é que ele é muito tolerante e misericordioso com todas as almas caídas. Ele é misericordioso porque é o bem-querente de todas as entidades vivas. Ele é não apenas um bem-querente da sociedade humana, como também um bem-querente da sociedade animal. Aqui se diz Sarvadehinam, que indica que todas as entidades vivas que aceitaram corpos materiais. Não só o ser humano tem um corpo material, mas também outras entidades vivas, como cães e gatos, têm corpos materiais. O devoto do Senhor é misericordioso com todos.
os cães, os gatos, as árvores, etc. Ele trata todas as entidades vivas de maneira que elas possam finalmente obter a salvação deste enredamento material. Shivananda Sena, um dos discípulos do Senhor Chaitanya, deu lideração ao cão ao tratar o cão transcendentalmente. Há muitos casos de cães que obtiveram a salvação por se associarem com o sadhu, porque o sadhu dedica-se às mais elevadas atividades filantrópicas para abençoar todas as entidades vivas. Todavia, embora o sadhu não seja hostil contra ninguém, o mundo é tão ingrato que mesmo um sadhu tem muitos inimigos. Qual é a diferença entre inimigo e amigo? A diferença está no comportamento. O sadhu lida com todas as almas condicionadas para ajudá-las a aliviar-se finalmente do enredamento material. Portanto, ninguém pode ser mais amistoso que um sadhu proporcionando libertação à alma condicionada. O sadhu é calmo e segue tranquila e pacificamente os princípios da Escritura. Sadhu quer dizer aquele que segue os princípios da Escritura e, ao mesmo tempo, é um devoto do Senhor. Aquele que realmente segue os princípios da Escritura é certamente um devoto do Senhor, porque todos os Shastras ensinam-nos a obedecer às ordens da personalidade de Deus. Sadhu, portanto, significa seguidor dos preceitos escriturais e devoto do Senhor. Todas essas características são proeminentes num devoto. O devoto desenvolve todas as boas qualidades dos semideuses, ao passo que o não devoto, muito embora academicamente qualificado, não tem verdadeiras boas qualidades ou boas características, de acordo com o padrão de compreensão transcendental. Hare Krishna. Então eu cheguei em Vrajabhumi ontem, depois de ser sequestrado, raptado. Eu estava em quarentena no Templo do Rio de Janeiro e alguns devotos daqui foram lá e me trouxeram para cá. Então, agora eu estou aqui, mas eu vim também dentro de um processo assim, de todos os cuidados possíveis para evitar contágio, né? Então eu saí de dentro do templo, entrei num carro e vim do carro até aqui, saltei, aí fui tomar banho, colocar toda a minha roupa para lavar, tudo mais, e então finalmente apareço na sociedade dos Vaishnavas de Vrajabhumi que estão em quarentena. É muito importante cooperar agora com toda essa proposta de evitar que o coronavírus se espalhe de uma maneira rápida, porque isso pode causar grandes problemas para todos os sistemas que estão disponíveis para amparar a saúde da sociedade. E nós aproveitamos isso, essa quarentena, esse isolamento social, para desenvolver uma associação mais íntima entre todos nós, para fazer coisas que ainda não fizemos. Ontem mesmo eu vi uma devota trabalhando na horta. Eu acho que ela estava com um sono no ouvido, porque estava com a enxada na mão e dançando na horta. Não fazia nada na horta, só dançava num kirtan que só ela ouvia, né? E eu fiquei de fora vendo aquilo e queria ter uma máquina agora para fotografar, filmar e publicar isso, porque era muito bonito ver aquilo. Então, assim são os devotos, eles estão sempre dispostos a cooperar. E aqui se descreve hoje os sintomas de um sadhu. O texto, por si só, é bem técnico. Ele descreve os ornamentos de um sadhu, os bhushana, os ornamentos de um sadhu. Mas no significado, o Prabhupada faz questão de colocar a palavra sadhu
como sinônimo de devoto. E aí está a orientação para nós, da maneira mais adequada, de como nós podemos compreender a nossa função dentro da sociedade. Porque, muito embora nós possamos estar convencidos da clareza das Escrituras, da praticidade das Escrituras, dos princípios devocionais trazidos por Prabhupada para o Ocidente, espalhados por todo o mundo, assim, ainda que nós possamos estar convencidos disso, nós precisamos nos preocupar pelas pessoas que vão receber isso. Então nós precisamos nos apresentar diante das pessoas de uma maneira adequada para que elas possam apreciar. Assim como quando nós vamos a algum lugar, nós procuramos saber que tipo de roupa vamos usar. Isso deu até samba no passado, né? Com que roupa eu vou? Mas não apenas as roupas, que são também ornamentos, como o corpo é uma expressão externa apenas da nossa identidade, nós precisamos dos ornamentos apropriados para nos apresentar diante das pessoas e atrair as pessoas a atenção para nós. E nós que somos seguidores de Prabhupada, que somos servos de Prabhupada, que representamos Prabhupada na sociedade, então precisamos estar ornamentados com os sinais dos sadhus, como aqui foram descritos. Prabhupada explica sobre esse verso, e nós vimos aqui no significado, mas tem uma aula de Prabhupada a respeito desse verso também. E nessa aula ele explica de uma maneira mais contextualizada o que está escrito aqui de uma maneira mais generalizada. Então, na aula, Prabhupada explica o que é ser um sadhu. E sadhu significa aquele que corta os nós. A palavra literalmente traduzida do sânscrito seria aquele que corta os nós. Nós estamos atados pelas cordas, guna, as cordas dos modos da natureza material. E o sadhu é aquele que vem e que corta os nós, que nos prendem às cordas, aos gunas, aos modos da natureza. E pode então nos liberar. Na aula que eu me referia, Prabhupada explica que se nós queremos ir a algum lugar, nós precisamos saber as características deste lugar e quais as exigências para nós chegarmos lá. E ele dá o exemplo. Se queremos ir aos Estados Unidos da América, então precisamos ter passaporte, ter visto do consulado americano e assim por diante. E ser um cidadão respeitável para poder ser aceito nesse país que estamos pretendendo chegar. Então, se nós queremos voltar ao mundo espiritual, chegar até o mundo espiritual, nós precisamos nos aproximar dos sadhus para que eles possam cortar os nossos apegos ao mundo material. Porque enquanto tivermos apegos, nós não vamos voltar para o mundo material. Enquanto estivermos atados pelas cordas, gunas, dos modos da natureza, sattva, rajas, tamas, não vamos poder ultrapassar as limitações materiais e adentrar a natureza transcendental que permeia todo o mundo, tanto material quanto espiritual. A natureza espiritual de Krishna não está reservada somente ao mundo espiritual. Ela também está disponível no mundo material. Mas quem vai revelar essa natureza transcendental? O sadhu.
Ele vai revelar com conhecimento. Ele vai revelar o conhecimento acerca do mundo espiritual para que nós possamos, então, desejar ir a esse lugar e desenvolver as qualidades necessárias para chegar lá. Nós só precisamos de uma qualidade para chegar lá, que é amor puro por Krishna. Mas para adquirir amor puro por Krishna, outra vez nós dependemos dos sadhus. Por isso buscamos sadhu sangha. E sadhu sangha é tão importante que é mencionado no Chaitanya Charitamrita que todos os shastras preconizam a associação entre devotos. Sadhu sangha, sarva shastra kaya. E também o Chaitanya Charitamrita diz que um momento sequer, uma fração de segundo de associação com um sadhu pode então nos dar todos os ornamentos, todos os siddhis, tudo que precisamos para todos os siddhis disponíveis. Lava matra, sadhu sangha, sarva shastra sadhu sangha, sarva shastra koi. Lava matra, sadhu sangha, sarva siddhi. Obrigado. Sarva siddhi hoy. Eu ia lembrar porque eu estava fazendo um exercício assim, a baiana, né? Porque eu sou baiano, então estava tentando fazer o exercício para lembrar mesmo. Mas Sarva Siddhi, todos os poderes místicos, todas as virtudes que são disponíveis nos shastras, para os sábios, para as pessoas, para os devotos. Então, isso se obtém com a associação do sadhu. Então, Prabhupada explica essa aula começando a falar disso. Depois ele fala das virtudes. Ele diz, então, o sadhu, com quem devemos nos associar, deve ser, então, essa pessoa que é titikshava karunika, que é tolerante. Primeira coisa é ser tolerante. E nós temos o exemplo perfeito de sadhu na nossa era, que é Prabhupada. Né? Prabhupada foi para os Estados Unidos e, em primeira mão, assim, teve que tolerar coisas que são muito difíceis de ser toleradas. Não é qualquer pessoa que tolera, não é qualquer sadhu que tolera, né? Mas Prabhupada tolerou a ignorância dos outros, a falta de reconhecimento da sua grandiosidade pelos outros, né? Ser tratado como uma pessoa comum. Se bem que a própria Shakti de Prabhupada fazia com que as pessoas o olhassem e rapidamente compreendessem: aqui temos uma pessoa diferente. Elas podiam não saber que ele era um sadhu, um sannyasi, um líder espiritual, mas aqui temos uma pessoa diferenciada do comum. Então, mas Prabhupada teve que tolerar tudo. Principalmente, ele conta isso nessa aula, quando ele começou a abrir os templos e começou a ver uma certa reação da sociedade contra o movimento dele. E quando se abria templos, a polícia sempre era chamada pelos vizinhos por causa, nós sabemos muito bem, do barulho que fazíamos, dos tipos estranhos que nós representávamos, às vezes porque íamos no jardim do vizinho pegar uma flor para Krishna. Então a polícia sempre chamava, e era chamada, e quando chegava, a polícia sempre ameaçava: vamos fechar seu templo se vocês continuarem se comportando dessa maneira. O Prabhupada menciona isso na aula, de que sempre uma ameaça para fechar os templos. Eles não são sadhus. A sociedade, de um modo geral, não são sadhus e não apreciam as atividades dos sadhus, como, por exemplo, inaugurar um templo para a adoração de Krishna, para a glória de Krishna. Então, para eles,
Fechar um templo não é um pecado, mas nós entendemos que nós entendemos a importância de um templo numa sociedade, porque vai demonstrar para as pessoas que tanto necessitam de símbolos, de acolhimento, etc. Aqui tem um lugar, e esse lugar é um lugar sagrado, e aqui vai se falar coisas importantes. Então, pelo arranjo do templo, desse lugar importante, alguém pode falar o conhecimento transcendental. Então, Titikshava significa que o sadhu, o devoto, deve ser tolerante com todas as adversidades. O próximo ornamento de um devoto é ser karunika, é ser misericordioso. Então, apesar de haver uma resistência por parte das pessoas, os devotos trazem uma mensagem que não pertence a ele, que não é exclusivamente dele, e que ele tem que dar para todos sem fazer diferença. Então ele tem que distribuir isso para todos, sem fazer diferença se é amigo ou se não é amigo. Então ele tem que ser misericordioso. Então a conduta de um Vaishnava, a conduta de um devoto, é distribuir a misericórdia que ele recebeu para com todas as pessoas. O próximo item aqui é Suhrida. Suhrida é amigo do peito. Su é muito, Hrid é coração. O coração está no peito. Então, amigo do peito, expressão portuguesa simpática, poética e sempre favorável. Né? Então, ele é o amigo do peito de todas as entidades viventes. O amigo do peito de todas as entidades vivas. Esse é o devoto, o sadhu. Então, existem diferentes tipos de amigos. Né? Existe o bandhu, o mitra e o suhrid. O bandhu é o devoto que é amigo, simplesmente amigo, que não é inimigo. É um amigo bacana, mas não é aquele amigo. Mitra é um amigo no nível de intimidade. E Suhrid é o amigo do peito. Então aqui, Prabhupada escolheu, ou melhor, o Bhagavata escolheu a palavra Suhrid para definir que tipo de amigo ele deve ser e de quem ser. Imagine, de todas as entidades vivas. Sarva Dehinam. De todas as entidades vivas. Então ele deve ser o amigo do peito de todas as entidades vivas. É um compromisso muito grande. Porque quando diz de todas as entidades vivas, diz que não é apenas dos seres humanos. Que dirá da própria família, do amigo que combina com você, que gosta de tudo que você gosta do mesmo tipo de música, gosta do mesmo tipo de atividade, do mesmo tipo de esporte, o mesmo tipo de literatura. Então, ser amigo do peito dessa pessoa não é tão difícil assim. Né? Mas o sadhu precisa ser amigo de todas as entidades vivas. Dehi, de todas as entidades vivas. De todas as almas corporificadas. Em qualquer tipo de deha que tenha essa pessoa. Qualquer tipo de corpo que tenha ela, ele tem que ser o amigo e o amigo do peito. Aqui a prerrogativa é essa. Né? Então, para ser um sadhu, ele deve ser Suhrida Sarva Dehina. E é não apenas um amigo e bem-querente dos seus membros familiares, dos seus compatriotas, com quem ele possa desenvolver um tipo de mentalidade nacionalista ou partidarista, porque agora a política é a política partidarista, então a sociedade se divide em diferentes partidos e geralmente as pessoas se associam por seus partidos. Então, é além de tudo isso,
não dessas limitações, essas muralhas que separam os seres humanos uns dos outros e ainda separam todas as espécies, né? Toda a biodiversidade por causa do aspecto externo do corpo. Então, o sadhu deve ser assim, né? Amigo de todas as entidades vivas. Também ele deve ser Ajatashatrava. Ajatashatrava, não ter inimigo. Outra coisa difícil na nossa experiência social, não é? Porque quando a gente entende que a outra pessoa nos incomoda, quando a gente entende que a outra pessoa é mau caráter, que a outra pessoa perturba a paz nossa, ou que nos tira do sério, simplesmente, né? Quando a gente entende isso, a gente quer se afastar, quer cortar as ligações com essa pessoa. É isso que a gente quer. A gente quer cortar a ligação com essas pessoas. E cortando a ligação e cultivando animosidade com essa pessoa entra na categoria de inimigo da gente. Ainda que a gente não pratique atos de inimizade contra aquela pessoa, que não persiga, que não maltrate aquela pessoa, ela não é mais amigo, então ela passa a ser realmente, ela passa para a categoria de inimigo. E aqui diz que o devoto é Ajatashatrava, que para ele, inimigo jamais nasceu, Ajata, não nasceu. Então, não tem ninguém vivo nesse mundo que possa ser o inimigo de um sadhu, de um devoto. É outro conceito bem radical para a nossa experiência de inter-relação social, não é? É bem radical. Mas é um padrão aqui para a gente meditar, refletir, se dedicar a construir a nossa própria... o nosso próprio caráter, construir a nossa personalidade social com isso. Aqui estão os ornamentos que nós devemos adquirir. Às vezes a gente vai em alguma loja e compra algo que a gente gosta, né? Uma bijuteria, uma joia, uma roupa do estilo que a gente quer adotar. Mas aqui está se colocando em exposição os ornamentos que nós precisamos adquirir como devotos. Isso que está sendo dito aqui. Depois ainda vai dizer que ele é Shanta, isso mesmo. Que ele é pacífico, que ele cultiva Shanti dentro do seu peito. Ele tem paz interior. Ele vivencia essa paz interior. Ele trabalha com uma cultura de paz. Ele não trabalha com a cultura de provocação, de instruir os outros constantemente, de criar aquela sensação antipática. Ele cultiva dentro de si a paz interior e deixa essa paz transbordar. O transbordamento dessa paz cria no ambiente a cultura de paz que é tão necessária para que os Vaishnavas na sociedade possam então perceber a importância da paz interior e adotar a paz interior. Então é responsabilidade nossa cultivar essa cultura de paz. Cultivar essa cultura de paz. E essa cultura de paz só será sustentável se as pessoas que participam da cultura de paz cultivarem conscientemente também a paz interior. Que elas também possam, que cada um possa se sentir atraído pela experiência de Shanti, para a paz interior. Então assim ela vai transbordar isso, vai externalizar essa atitude de paz e vai ser considerado como uma pessoa pacífica,
que não se deixa agitar porque é tolerante, que apesar de ser provocado não cai nas armadilhas e ainda por cima é misericordioso, que tem equanimidade para com todas as entidades vivas e vê a todos em nível de igualdade e por isso, porque vê a todos em nível de igualdade, ele é Suhrida, ele tem essa relação de Suhrida Sarva Dehinam, como amigo de todas as entidades vivas. Ele também não cultiva inimizade e é pacífico. Então, assim ele se orienta pelas escrituras e vê no Sadhava, ele vê quais são as recomendações das escrituras, como agora. Agora nós estamos recebendo uma orientação direta das escrituras. E se queremos ser sadhus, vamos pensar, o que é que diz o Bhagavatam sobre o comportamento do devoto? E em nossos momentos de busca de autoconhecimento, que é algo que nós devemos cultivar, nós como devotos não devemos esperar que o conhecimento seja apenas o conhecimento da natureza material, o conhecimento Sankhya, como ele é, o conhecimento da natureza material e da natureza espiritual. Nós precisamos ver como a natureza material atua em nós, como a natureza espiritual atua em nós e como esse contato entre matéria e espírito funcionam dentro de nós. E isso nós podemos desenvolver através do autoconhecimento. E aqui nós temos um bom estímulo de critérios para avaliarmos nós próprios dentro da teoria do autoconhecimento. Como, por exemplo, como também temos os modos da natureza material e podemos questionar qual o modo da natureza que predomina em mim? Ou qual o modo da natureza que está predominando em mim agora? Será bondade? Será paixão? Será ignorância? Ou ainda pensar assim, agora eu preciso concentração, porque eu preciso estar em bondade. Eu não posso deixar que o modo da paixão predomine em mim agora, porque agora eu preciso de sobriedade e por isso eu preciso do modo da bondade. Então, essas reflexões de autoconhecimento são baseadas em critérios como critérios do modo da natureza, critérios aqui também das escrituras. Por fim, tudo isso vem dado nas escrituras. E nós podemos utilizar desses critérios conceituais que são dados nas escrituras para fazer a nossa busca de autoconhecimento um sucesso e trazer para a convivência com as outras pessoas, sejam devotos ou não devotos, a nossa experiência humana no mais alto nível de caráter devocional, porque somos devotos e somos representantes de Prabhupada. Então, aqui no significado, Prabhupada traz alguns temas bem importantes e explicando as qualificações do sadhu e também dando um exemplo. Ele diz aqui, o sadhu tem a tarefa ingrata de convencer as pessoas da importância do serviço devocional. Foi o que ele veio fazer. Ele está qualificando aqui essa tarefa como uma tarefa ingrata. Nós podemos transformar essa tarefa em mais agradável, de acordo com a nossa cultura, com o nosso entusiasmo, etc. Mas por si só é uma tarefa ingrata. Por quê? Porque as pessoas não estão naturalmente inclinadas a isso. E naturalmente, e para despertar o serviço devocional, elas têm que despertar também o conceito de austeridade. Porque como não é natural viver a vida espiritual, é preciso aceitar para si mesmo a austeridade de praticar a vida espiritual. Nós somos almas espirituais, mas nós estamos, então não há nada mais natural para nós do que a cultura espiritual. Mas nós estamos dentro de um corpo material. Então sofremos a influência do meio ambiente, do primeiro meio ambiente, que é o nosso próprio corpo material.
Então, aí já entendemos a limitação do corpo material e assim precisamos ter o conhecimento certo para trabalhar com essa influência e poder nos libertar de toda essa limitação que nos impede de viver profundamente a experiência espiritual. Então, o serviço devocional não nos é natural. Ninguém pode pensar que só por entrar num templo, viver numa comunidade de Vaishnavas, dentro da congregação dos Vaishnavas, começar a participar dos grupos de lapidar, dos grupos de pontos de luz, de células congregacionais de Namahata, tudo vai ser natural e a partir de agora não tem mais nenhum tipo de problema, tudo vai ser natural. Não vai ser assim. Nós precisamos tomar consciência de que vamos ter que adotar princípios de austeridade em diferentes etapas de nossas vidas para que essas austeridades possam nos ajudar a encontrar os resultados animadores para continuar no caminho de serviço devocional. Bom, então, aqui é o tema que nós discutimos hoje. Se vocês têm alguma pergunta. A gente tem uma aqui, da Maísa Mandelli. Ela está perguntando: Jai Maharaj, reverências. As escrituras citam que devemos evitar a associação com não devotos, mas ao mesmo tempo também dizem que devemos ser amigos de todas as entidades vivas. Não seria contraditório? Caramba, que pergunta difícil. Parece contraditório, mas tem um pulo do gato aí. Tem uma dica que pode nos ajudar. Nós não devemos nos associar com os não devotos, aceitando a proposta de cultura deles, de cultura de desfrute dos sentidos, etc. deles. Mas nós podemos nos associar com eles para transmitir a mensagem de um bom exemplo de praticante de vida espiritual. E podemos nos associar com eles para representar Prabhupada ou representar Krishna, representar Radha e Krishna, representar Krishna e Balarama, representar Chaitanya e Nityananda. Nós podemos nos associar com esse espírito e desenvolver uma amizade verdadeira, compreendendo o grau de ilusão que essas pessoas se encontram. Então aí a gente se associa servindo. Inclusive, interessante que há um tempo atrás, já há um bom tempo, saiu uma reportagem dizendo assim: vocês pensam que o movimento Hare Krishna acabou? Vocês não estão vendo mais aqueles rapazes e moças com aquelas roupas exuberantes pelas ruas, não é? Tentando vender livrinho? Não é? Vocês não estão vendo isso com tanta frequência, né? Mas não acabou, não. Pode ser que o seu colega de trabalho da mesa vizinha seja um Hare Krishna. Bem legal essa reportagem. Uma dessas revistas alternativas que saíram por aí. Então, nós podemos nos associar com as pessoas dando simplesmente o exemplo. Exemplo que de repente vai fazer com que alguém diz assim: vamos perguntar ao iluminado da turma. Aí todo mundo dá risada e diz: só tem um aqui iluminado, que é você aqui. Quando vai ver, tal pessoa é um devoto. Então, só o exemplo já é bastante importante dentro da sociedade. Prabhupada diz: o exemplo é melhor do que o preceito. Mas o preceito é importante também. O exemplo só é melhor, mas o preceito, ou as escrituras, os conceitos filosóficos, o Siddhanta Vaishnava, são muito importantes para o nosso exemplo. Hare Krishna. Só complementando, eu só vi depois, mas é a Madhava Priya, lá de Brasília. A Madhava Priya de Brasília. Obrigado pela pergunta, Madhava Priya. É isso. Então, muito obrigado a todos vocês e aos de casa também. Todas as glórias a Srila Prabhupada.